Bom dia a todos os participantes do grupo de estudos. Na última reunião nós iniciamos o exame da questão que diz respeito às instituições humanas. E eu vinha pensando depois, no curso dessa semana, no que nós poderíamos então tomar aqui emprestado desse debate para partirmos o exame sobre essa discussão. E pensei que nós poderíamos hoje examinar o problema, a questão da ideologia e da ciência. O que nós podemos distinguir entre ideologia e ciência num sistema de ideias, com o propósito então de levar adiante essa nossa discussão. Porque me parece que é um tema da mais absoluta relevância para que a gente possa preparar então as questões que precisam ser examinadas nesse debate sobre instituições humanas. Como já venho registrando há bastante tempo, a discussão até então ela estava pautada sobre as estruturas formais da inteligência humana, as estruturas materiais e formais. Tentamos até agora entender de que forma se relacionam estas questões que dizem respeito a esse sistema que trata da inteligência humana. O objetivo desde o primeiro momento era encontrar um ponto de partida para essa discussão. E depois de examinarmos com muita persistência todas as questões que dizem respeito à teoria do conhecimento, chegamos à conclusão que o ponto de partida ele tinha que ser tomado a partir da referência mais estável que nós tivéssemos então para tentar nos inserir nesse debate sobre a inteligência humana. O que nós temos então dessa discussão que nós poderíamos utilizar para examinar essa questão da ideologia e ciência? Nós temos, parece que aceita, sem sombra de dúvida nenhuma aqui entre todos nós, a ideia de que nós precisamos partir de uma referência que ela vai se apresentar para todos os exames da mesma forma. Nós temos o universo e o homem. O homem que faz parte do universo, e esse universo, então, que nós poderíamos caracterizar apenas com a seguinte explicação: o universo é algo que está em permanente movimento. O homem, então, é uma parte desse universo. Esse universo permanentemente em movimento, ele estabelece então, agora com o homem, um sistema de comunicação, que é porque esse universo, ao se mover, ele produz sensações no homem. Produz sensações. O homem, que é parte do universo, então, por meio das sensações, ele sente o universo em movimento. Então, o universo se move, o homem sente. O universo é a totalidade, o homem é a parte dessa totalidade. Essa totalidade, então, nós só vamos, até agora, a única questão que nós vamos examinar aqui é de que essa totalidade se move no espaço. E a parte, então, que é o homem, sente esse movimento. Ao produzir esse movimento, esse universo, então, ao se mover esse universo, ele produz sensações no homem. O homem que sente o universo, então, na medida em que ele recebe essas sensações, recebe essas impressões por meio das sensações do universo em movimento, na medida em que ele põe em ordem essas impressões, ordena essas impressões, que ele tem então como meio de comunicação as sensações, ele constitui um mundo. Vocês percebam então que o homem e o universo, o homem como parte, o universo como totalidade, precisam entender que aquilo que vai estabelecer então a possibilidade do homem e o universo se relacionarem são as sensações. Se nós retirarmos do homem as sensações, o universo desaparece como algo que se move. Então, o universo só é percebido, o movimento do universo, porque o homem sente. Por meio das sensações ele percebe o movimento. Então nós temos 3 questões que podem ser tomadas como referências, então, por todos nós, que eu acredito que nenhum de nós aqui pode apresentar uma objeção válida, que inutilize completamente, então, esse método. Nós temos, então, 3 relações: o universo em movimento,
o homem como parte do universo e a sensação como meio intermediário entre o homem e o universo. Bom, se nós temos então essas três questões agora, o próximo ponto que nós precisamos seguir adiante agora é verificar de que forma o homem e o universo se relacionam por meio das sensações. Bom, este meio então, que são as sensações, que permitem então as relações entre o universo, movimento e homem, são 5. As 5 sensações então que se comunicam com o universo em movimento: a visão, o tato, o olfato, o gosto e a audição. Destas 5 sensações então que servem de intermediárias entre o homem e o universo, nós vamos perceber pelo menos uma questão que precisa ser colocada em evidência. Não vamos examinar aqui agora, mas é importante evidenciar essa distinção. Dessas 5 sensações, 4 são orgânicas e uma é lógica. Todas as impressões que o universo produz no homem por meio das sensações, que são organizadas então pelo homem para constituir esse mundo que vai servir então de referência para colocarmos então depois ideologia e ciência, para tentar entender como ideologia e ciência se ordenam dentro dessa ideia de mundo. A impressão visual é de natureza lógica. A visão não produz sensação alguma no homem, embora ele possa sentir depois nas 2 sensações endógenas, produzirem endogenamente algumas relações e pôr em ação certos órgãos que promovem certas sensações endógenas, mas sob o ponto de vista do nosso exame nós vamos perceber que a visão é uma impressão puramente lógica. Ela é ordenada por meio de relações produzidas então pelo homem, por todos esses seus instrumentos agora de análise das impressões produzidas pelas sensações, porque quando o universo produz sensação, a sensação ela imprime, ela produz uma impressão neste homem e estas impressões são ordenadas. A impressão de natureza produzida pela impressão luminosa, o homem só serve de intermediário. Ele, organicamente, a visão não produz nenhuma sensação no homem, mas permite que ele ordene, por meio desse instrumento que é o aparelho óptico, as relações que ele estabelece sobre esse universo que se move. Eu não vou entrar nessa discussão porque eu atrapalharia todo o debate que eu quero fazer aqui, mas eu poderia dizer com uma certa margem de certeza, neste sistema todo que se apresenta, que precisa ser investigado, que se alguém me perguntasse de todo o sistema de inteligência, qual de todos eles aquele que mais engana o homem, eu diria a visão. Jamais acredite naquilo que você vê, porque aquilo que você vê é aquilo que provavelmente te engana. Porque como eu tenho um sistema de inteligência baseado num sistema puramente de natureza lógica, é muito fácil essa estrutura orgânica se enganar a respeito daquilo que eu ordeno no sistema de inteligência, porque ela só tem relações lógicas. E relações lógicas completamente desatualizadas, vejam as estrelas a 1 milhão de luz-horas, ou seja, a estrutura orgânica que utiliza da sensação visual para falar ou para ordenar as estrelas, nem se deu por conta, nós nem chegamos ainda a este ponto nas ciências da natureza, e na filosofia em especial, levar em consideração que essa estrela está a 1 milhão de anos-luz distante da Terra e que, portanto, toda vez que ordenamos uma sensação visual a respeito das estrelas, é uma informação desatualizada pelo menos por 1 milhão de anos, em algumas delas. Então a visão tem uma função puramente lógica, quero deixar esse registro feito, porque quem sabe se um dia houverem interessados, podemos até examinar. Infelizmente eu não consegui ainda encontrar interlocutores para esse debate, mas nós temos 4 que são orgânicas. Então essas orgânicas, então, que vem por meio da audição. Alguém diria, mas a audição é orgânica? É orgânica, porque as vibrações moleculares que se propagam no espaço, elas chegam organicamente no aparelho auditivo e produzem impressões orgânicas. O organismo sente a sensação auditiva, como sente a gustativa, a olfativa e a tátil. A visual é apenas lógica. Então vocês percebam que entre o homem e o universo nós temos as sensações que são ordenadas por essa estrutura de inteligência, e que, portanto, agora precisamos considerar um outro fator. Se concordamos com isso, me parece que não tem validade por hora apresentarmos objeção
a este fato de que as relações entre o homem e o universo se dão por meio de sensações, e que elas são 5, e que destas 5 nós podemos perceber então uma ação orgânica e uma ação de natureza lógica nessa estrutura de inteligência. Essa estrutura de inteligência, então, agora, ela em si é um organismo de inteligência. Esse organismo de inteligência, ele processa informações por meio de sensações que nós não conseguimos. Se formos examinar agora cada uma das sensações, tentando desvendar o seu funcionamento, nós vamos conseguir avançar neste exame até um determinado ponto, e em determinado momento vamos dizer o seguinte: nós não conseguimos explicar por que essa estrutura orgânica que faz parte do universo, que está presente nesse mundo de sensações, então, por que ela veio parar ali? Quais foram as forças do universo neste sistema de movimento que fez com que essa estrutura orgânica chegasse a ser o que é, naquela parte do movimento? Porque esse movimento do universo é de tal ordem que aquilo que nós chamamos de vida não é nada mais, nada menos de uma parte do movimento do universo que se reúne a partir de elementos orgânicos e se constitui enquanto um organismo que se desenvolve e cresce até que falece por completo quando para um desses processos que é a reprodução. Mas essa estrutura orgânica está ali. As explicações sobre de onde essa estrutura parte, quais as forças do universo que faz ser aquilo que ela é, isso está completamente fora de qualquer possibilidade de explicação, cogitação, nesse debate que nós temos que fazer aqui. Mas temos então uma estrutura orgânica que se relaciona com o universo porque medeia essa relação um sistema de sensações. E esta estrutura orgânica agora se comunica com ela mesma, como parte, a parte se comunicando com a própria parte. Ela se comunica com o todo por meio das sensações e comunica-se internamente por meio de sensações que agora não são mais sensações exógenas, não estão sendo produzidas por meio de impressões do mundo natural, mas agora um sistema de sensações que vai permitir que ela consiga estabelecer um critério lógico para estabelecer um sistema de imputação sobre o mundo natural. Ou seja, esse mundo natural que produz impressões, estas impressões agora precisam ser harmonizadas com as impressões que fazem parte endógenas dessa estrutura orgânica, que são, então, eu sempre faço essa ressalva, que diminui muito assim, o exame que precisa ser feito, reduz ele imensamente, a quase nada, mas serve como um ponto racional para dialogarmos aqui sobre eles. Essa estrutura orgânica, então, por meio das sensações de dor e de prazer, ela vai passar a ordenar agora as sensações que lhe são exógenas, que são produzidas pelo universo em movimento. Então, toda vez que o universo se move e imprime nessa estrutura orgânica algo que vai ser utilizado de forma natural, não estamos ainda falando da razão, da racionalidade, da capacidade de pensar e de ter ideias, mas o certo é que já foi, pelo menos, suficientemente examinado e temos pistas muito sólidas, assim, no sentido de que podemos aceitar algumas ideias sobre essa questão das nossas origens. Nós sabemos que este universo que vai produzindo impressões nessa estrutura orgânica permite que essa estrutura orgânica leia essas impressões e se transforme a fim de atender algumas necessidades dessa estrutura orgânica. Essa estrutura orgânica que recebeu esta ordem, então, o que vem sendo provocada por forças desse universo total que lhe compele a participar desse processo nesta fase, dessa forma, esta estrutura, ela é perceptível nela que ela tem um conjunto fantástico de mecanismos que compele essa estrutura orgânica a se inserir nesse universo de forma a enfrentar certas vicissitudes e dificuldades e sobreviver nesse universo que muitas vezes lhe é extremamente hostil. Esta hostilidade do universo
ela é lida por essa estrutura orgânica e ela se adapta para enfrentar essa hostilidade e para continuar sobrevivendo. Há um sistema de inteligência natural que adapta essa estrutura ao universo em que ela vive. Nós vamos perceber certas características no próprio homem em diferentes regiões do planeta, especialmente a mais visível de imediato são as diferenças que se dão em razão da altitude. Nós vamos perceber que essa estrutura se transforma para sobreviver. Nós vamos perceber que lá nos Alpes e lá aqui nos nossos nas nossas cordilheiras aqui dos Andes, nós vamos perceber que os indivíduos que moram lá, o organismo, percebendo as dificuldades em função da falta de ar e uma série de questões, desenvolveu no organismo meios para enfrentar essa dificuldade, superar ela completamente. Então há um sistema de inteligência natural que faz com que esse sistema orgânico se adapte permanentemente ao meio e busque sempre sobreviver. Há uma coordenação que faz isso. Que também esse sistema que faz com que essa estrutura orgânica busque sempre buscar a sobrevivência, essa inteligência em si, ela produz um conjunto de reações e ações nesse organismo que faz com que ele permanentemente esteja reproduzindo órgãos, tecidos, partes desse corpo, que começa para permitir o desenvolvimento, sob o ponto de vista do crescimento, até que num determinado momento esse sistema entra em colapso e essa estrutura desaparece porque morre. Então nós temos uma estrutura orgânica que tem dois grandes mecanismos que compelem a sobrevivência e manda que se reproduza permanentemente. São essas, em verdade, as instruções da natureza que são ordenadas por essa estrutura orgânica que vai fazer o que agora? Que um sistema de inteligência que vai se desenvolver a partir, então, das relações estabelecidas entre essas duas sensações, que são endógenas, e as 5 exógenas, as relações entre ambas constituem agora aquilo que nós chamamos de um sistema de inteligência racional. A racionalidade humana, a inteligência racional humana, surge nesse momento. E, sem querer, porque eu acredito que com esses nossos debates, acho que encerramos uma fase de iluminismo. Eu não tenho a menor dúvida que o iluminismo, a proposta do iluminismo era tentar responder essas questões, e eu acredito que a gente consegue responder elas de forma suficiente, então encerramos, mas podemos reconhecer aqui a máxima kantiana que diz que todo o conhecimento principia pela experiência. Porque ele vai examinar então estas relações entre as impressões exógenas com as impressões endógenas, que vai então agora servir de mecanismos da experiência. Então é a experiência produzida pelas sensações que dá origem ao conhecimento. Então, mas vocês percebam o quanto este assunto, embora aparentemente complexo, passa a ganhar um pouco de ordem na medida em que nós percebemos essa dimensão deste exame que precisa ser feito. A inteligência racional sobre o mundo da natureza, que portanto sobre aquele universo que se move, ela é uma decorrência das relações que o indivíduo estabelece entre as duas sensações endógenas com as 5 exógenas. Eis aí a razão pela qual o sistema hepta-animal de inteligência, que eu já examinei em outras questões sobre os operadores lógicos da sucessão e da repetição num sistema de inteligência, como isso poderia funcionar nos operadores lógicos, né? Algo, não algo, como um sistema relacional entre 2 e 5, que são 7, na verdade, o sistema de inteligência. Está trabalhado já, acho que em julho, junho, agosto do ano passado, quando esse assunto entrou, ou do ano retrasado, eu não sei exatamente qual o tempo desse debate, mas ele está discutido, bem discutido aqui nas nossas registros do grupo de estudo. Então vocês percebam que a inteligência racional, ela é produzida na medida em que relacionamos as sensações. O universo em movimento, o homem relacionando sensações, ele então desenvolve agora aquilo que nós podemos denominar então de racionalidade. O que é a racionalidade humana então? São as relações entre homem e universo, ou entre o próprio universo e o universo em movimento. Então, na medida em que o homem relaciona esses movimentos, ele vai constituir agora um sistema de inteligência racional, e esta racionalidade então vai permitir agora que o homem tenha ideia do mundo. Ter ideia do mundo nesse sistema é, então, o estabelecimento de relações
entre as sensações do homem e o universo em movimento. Na medida em que o homem relaciona o universo em movimento, então ele constitui um mundo racional, um mundo de inteligência. Esse mundo racional, esse mundo de inteligência, que é consequência das relações entre o homem e o universo por meio das sensações, ele vai servir então agora de ponto de partida para exame daquilo que nós podemos tratar então por ideologia ou ciência sobre o mundo natural. Como é que nós podemos então agora separar, sob o ponto de vista do nosso exame, algo que pudéssemos distinguir e que pudéssemos colocar, pelo menos em meio a todos nós e aquilo que nós imaginamos como sendo então as questões já mais ou menos resolvidas nesse sistema de inteligência, como nós vamos colocar essas duas questões que nós podemos denominar então de ciência e ideologia. Bom, vocês perceberam então que com essa explicação me parece suficientemente clara a explicação a respeito de como é possível pensar sobre o mundo que nos cerca. Como é possível pensar sobre o universo que faz parte, do qual faz parte o homem. O homem pensa porque relaciona sensações. As sensações, diferentemente que a filosofia tradicional sempre tratou, não são apenas sim como ação certa. E ainda mais precisamos entender que nesse sistema de inteligência, as 5 sensações que se relacionam com o universo, 4 apenas são orgânicas e uma é lógica. E as 2 sensações que são endógenas desse indivíduo, elas são consequências de um sistema que antes de ser racional, ele é natural e que ele é constituído para permitir que essa estrutura orgânica, então, tenha a capacidade de sobreviver e também de se reproduzir permanentemente. Tomando em consideração todas essas questões que se apresentam agora dentro de uma certa ordem, nós vamos perceber então que nós precisamos tentar entender como esse sistema de racionalidade funciona, como ele opera nas relações entre o homem e o universo em movimento. Nós, na medida em que vamos desenvolvendo esse sistema de inteligência, que nós denominamos então de racionalidade, ou de razão, ou de mundo do indivíduo, da sua inteligência, do seu sistema então, que serve como guia nesse mundo, nesse universo, que se apresenta de forma tão complexa, se nós formos verificar, o homem acaba imaginando, por força dessas relações de natureza lógica, auxiliado pelas relações de natureza lógica, que quando ele trata do mundo natural, ele consegue se dirigir diretamente ao mundo natural. Ou seja, o homem diz o seguinte, não, quando eu falo da árvore, eu estou falando da árvore que está lá na esquina da minha casa, da árvore que está lá na praça da minha casa, da árvore que está aqui na frente. E, portanto, eu estou falando de algo objetivo que se encontra presente no mundo natural e que os indivíduos agora, se voltando para um sistema de signos e de linguagem, que depois nós temos necessariamente que examinar, nós temos que apresentar uma referência da árvore do mundo natural. Não. Toda vez que nós tratamos do mundo natural, em verdade, estamos tratando das impressões produzidas por meio de sensações do mundo natural. Eu não falo da árvore, eu falo das sensações que foram produzidas pela árvore. E, portanto, como cada indivíduo ocupa lugares diferentes nesse espaço, nesse universo em movimento, cada indivíduo, ao tratar da sua sensação produzida pela impressão pela sua árvore, precisa levar um conjunto tão diferente de questões em consideração, que ele jamais vai poder imaginar ser possível, tanto ele quanto o outro indivíduo, falar exatamente da mesma árvore. Porque as sensações produzidas pela árvore, por mais que apareçam idênticas, vamos supor que 2 indivíduos se coloquem em pé, em frente da mesma árvore, mesmo assim os 2 indivíduos ocupam lugares diferentes em relação à árvore, e portanto as impressões produzidas pela árvore, embora aparentemente idênticas, são diferentes. Só pelo fato de ocuparem espaços diferentes no espaço. Alguém diz, não, mas ele sai dali, o outro ocupa o espaço, o universo todo se moveu, a árvore já não é mais a mesma.
as impressões produzidas pela árvore Os não são filtros mais. também não são diferentes. Não, aí nós vamos chegar na questão agora, que é o que eu estou tentando estabelecer. Ou seja, eu não estou falando, não estou falando dos filtros, eu estou falando de que nós estamos enganados, estamos examinando apenas o engano, nós estamos enganados. Quando falamos, imaginamos que estamos falando da objetividade do mundo natural, estamos falando das sensações produzidas pelo mundo natural. É necessário assumir essa questão como evidente para verificarmos agora uma segunda questão. Se aquilo que eu produzo no meu mundo de ideias sobre o mundo natural está pautado em sensações produzidas por impressões desse universo em movimento, que vai agora servir então de modelo ao mundo natural, e se esse universo está permanentemente em movimento, nem eu mesmo tenho condições de ver duas vezes a mesma árvore. Porque a árvore que produziu a impressão, já no segundo momento que for referir essa impressão produzida pela árvore, o universo se moveu e por mais que seja de uma grandeza inimaginável para os nossos sentidos, a árvore já não é mais a mesma. Portanto, para que eu possa afirmar que a árvore que eu vi hoje é a mesma que eu vi ontem, e a mesma que eu vi anteontem, e na semana passada e no mês passado, eu tenho que fazer uso de um sistema que vai estabelecer um sistema de imputação entre as sensações e a impressão do mundo natural. Eu preciso imputar algo, então. Eu volto no dia seguinte e digo, esta árvore é a mesma árvore de ontem, porque eu imputo a sensação de hoje a mesma relação com a sensação produzida ontem no sistema de impressão do mundo natural. Então vocês percebam que só é possível estabelecer que a árvore de hoje é a mesma de ontem porque eu imputo isso. Poderia, vamos imaginar, o espelho nos permite fazer isso com uma perfeição fantástica. Estamos tratando da árvore, não vamos trocar pelo espelho, porque aí vamos estabelecer o ambiente das ilusões. Mas vamos supor que houvesse uma tecnologia completamente avançada que permitisse alguém retirar aquela árvore dali e trazer uma muito parecida e colocasse no lugar, sem deixar muitos vestígios, né, com auxílio de calçadas, coisa e tal. Nós seríamos completamente enganados pelas nossas sensações. A árvore que produziu sensação entre um dia e o outro seriam diferentes. Portanto, a árvore só é a árvore que eu digo que é árvore porque eu imputo isso. E tradicionalmente nós sempre imaginamos que eu consigo fazer isso porque a árvore me permite deduzir. Ela se impõe como objetividade e, portanto, eu deduzo que isso se dá dessa forma. Não é uma dedução, há uma imputação. Eu é que digo, por meio das minhas sensações, eu relaciono as duas sensações e estabeleço uma relação de imputação, e ao estabelecer uma relação de imputação, então agora eu tenho uma árvore num sistema de ideias. Esta árvore do sistema de ideias, que foi produzida por meio de sensações, ela vai constituir agora no organismo esta impressão, e esta impressão produzida então pelo sistema relacional vai permitir então agora que esse indivíduo possa ter uma árvore por meio de um sistema de imputação que, como foi percebida pelo meio das suas sensações, ele tem como uma das suas verdades. Há uma árvore na frente da minha casa, isso é verdade. Eu levo vocês lá, eu mostro a árvore, todos nós já acumulamos informações suficientes por meio das nossas sensações para termos uma noção imputativa daquilo que podemos denominar de árvore, embora alguns, se forem refinar essa discussão, possam entrar em discussão se é árvore ou arbusto, né, nesse meio de imputação, ou se já passou a ser uma gramínea, né? Tudo isso vai decorrer agora de um sistema de imputação feita às sensações produzidas por meio daquele parte do universo que se encontra presente nesse exame. Então vocês percebam que há um sistema de imputação entre o indivíduo e a natureza. Este sistema de imputação, então, agora vai servir de modelo a um sistema de inteligência. Ora, se eu, indivíduo, passo a ordenar o universo em movimento por meio das sensações, e se ao ordenar o universo por meio de sensações, eu constituo aquilo que eu denomino de mundo natural, e se esse mundo natural agora passa a receber um sistema de imputação que eu estabeleço sobre certas sensações produzidas pelo mundo natural,
E se esse sistema de imputação ganha uma certa regularidade nesse universo em movimento, ao ponto de permitir que não apenas eu, mas outros indivíduos que passem a examinar as próprias sensações sobre o mundo natural consigam fazer as mesmas imputações, e a gente consiga estabelecer relações entre diferentes indivíduos num sistema de sensações e o mundo natural, nós vamos perceber então agora que ao fazer esse sistema de imputação sobre o mundo natural, esse indivíduo vai estabelecer um sistema de ciência sobre o mundo natural. A ciência não seria nada mais, nada menos do que a regularidade das imputações humanas, as suas sensações sobre as impressões produzidas sobre o mundo natural. Vocês percebam que toda a ciência tem uma matéria e tem uma forma. Qual a matéria da ciência? As sensações. Toda vez que eu cobro explicações sobre a matéria, mas de onde isso? Eu está ali, está sendo visto, estamos apalpando, prova o gosto. Então, esse conhecimento científico tem uma matéria que se relaciona com as sensações. E esse conhecimento científico tem uma forma, que são as relações que eu estabeleço desta sensação e o mundo natural. A forma da sensação é realmente essa matéria é veneno. Qual a relação que eu estabeleço? Endogenamente com a dor e a morte. Então, na medida que eu classifico as sensações produzidas por este determinado elemento natural por meio de um sistema de ideias, estabeleço um sistema de imputação, não, este produto produz a morte, eu imputo isso. Pode que o indivíduo tome aquele produto e não morra. Então, este produto produz a morte em alguns indivíduos. Aí, vamos desenvolver esse sistema de imputação. Este produto produz a morte em indivíduos portadores da doença tal, a da deficiência orgânica tal, não produz a morte dos demais. Vocês percebam que todo esse sistema de imputação agora passa a ganhar um caráter científico, por quê? Porque os indivíduos que fazem parte desse universo, que constituem cada um seus mundos, vão encontrar agora, nestes diferentes mundos, pontos de interseção. Os pontos de interseção são os pontos do universo em que se move, em que todos os indivíduos, ao examinarem esse movimento, conseguem estabelecer as mesmas imputações. E na medida em que isso se constitui, desenvolvemos a ciência da natureza. A ciência da natureza, então, não é nada mais, nada menos de que a interseção entre diferentes mundos, de diferentes indivíduos, por meio das mesmas sensações, que têm a mesma matéria e conseguem a mesma ordem no mundo natural. Então, matéria e forma. Ciência sempre matéria e forma. A matéria que produz impressões, a forma que permite relações. Na medida em que sofisticamos as relações da matéria, desenvolvemos a ciência. Conseguimos chegar à física atômica, à astronomia, na medida em que a matéria e a forma se relacionam por meio de um sistema de inteligência. Vocês vão perceber as diferenças que existem entre os sistemas de inteligência científico entre Copérnico e Galilei, se dá exatamente pelas relações que são produzidas por meio da matéria, que é o universo. Então são relações. Então vocês percebam que a ciência, então, é um sistema de inteligência fundado em sensações, que tem matéria e tem forma, e portanto permite que sejam relacionadas pelo indivíduo, especialmente nesse momento mais sofisticado de desenvolvimento dessas relações, que é o momento, então, do sistema heptanimal de inteligência. Bom, parece que nós podemos ter por aceitável aqui entre nós, então, que se nós queremos encontrar um critério para tratarmos daquilo que podemos denominar de ciência, o critério que nós vamos, então, ter por aceitável é que a ciência é um sistema de imputação entre impressões ou sensações. A impressão, na verdade, é produzida pelo universo, entre sensações e o mundo natural. Então, o indivíduo, quando desenvolve um sistema de racionalidade, na verdade, ele constitui um sistema de imputação. As diferenças culturais entre os indivíduos de uma parte do universo e de outra parte do universo são um sistema de imputações que eles desenvolvem
ao constituir um sistema de inteligência sobre o mundo natural. Então, diante de um determinado fato do mundo natural, alguém pode interpretar, imputar um sistema relacional e outro completamente diferente. Vai depender de como constitui, então, agora o ambiente das suas ideologias e das suas crenças. Bom, o que nós podemos, então, distinguir entre ciência e ideologia neste sistema de inteligência? Este sistema de inteligência, que se constitui agora por meio de um sistema de imputação sobre o mundo natural, porque o mundo natural que se move produz impressões no indivíduo por meio das sensações, este sistema de inteligência, fundado então em imputações, ele constitui nessa estrutura de inteligência um conjunto de memórias das relações que foram produzidas sobre o mundo natural. Ou seja, a capacidade do indivíduo de constituir um mundo, ela somente é possível porque estas impressões são armazenadas nessa estrutura orgânica e ela fica à disposição do indivíduo durante todo o seu ciclo de vida. Então, o indivíduo não tem apenas impressões do mundo natural, mas tem memória das impressões. E esse indivíduo que tem memória das impressões, agora ele pode fazer uso das memórias e estabelecer relações apenas entre memórias e memórias. E não mais entre memória e sensação, entre impressão endógena e exógena, mas apenas da memória das impressões das relações endógenas e exógenas. Agora nós podemos, então, passar não apenas a imputar relações para as sensações do mundo natural, mas imputar relações para relações entre sensações e sensações, memórias das sensações. Então, o homem que tem ideia de uma árvore, porque recebeu impressões de uma árvore que está na frente da sua casa, e de todas as árvores do mundo, a partir de um determinado momento, ele tem a capacidade de imaginar uma árvore, que pegue todas as árvores que ele teve como modelo, e ele pode, então, imaginar uma árvore que não está presente no mundo natural, mas que, segundo ele, a sua própria imaginação pode permitir ele imaginar, que venha a surgir num determinado momento desse processo de movimento do mundo natural. Então, não, aqui pode nascer uma árvore daqui a 10 anos. E, portanto, das imputações sobre as sensações do mundo natural, eu crio um sistema de imputação agora que não é mais fundado. Não está mais fundado em sensação, mas na possibilidade de uma futura sensação. Então, eu estabeleço agora um sistema de inteligência que não está mais relacionado a sensações, mas apenas a outras ideias. Um sistema de imputação produzido a partir das memórias das imputações. Vocês percebam, então, agora que depois que o indivíduo desenvolve a capacidade de pensar sobre o mundo natural, ele pode se retirar do mundo natural e pensar apenas sobre as memórias do mundo natural e imaginar um novo mundo natural. Então nós vamos produzir um sistema de crenças. As crenças, então, por que é crença? Porque se a árvore não foi uma árvore, nem da sensação de hoje, nem da de ontem, e se eu for procurar a árvore, ela não produz sensação alguma porque ela não existe, ela está sendo produzida na minha inteligência, eu apenas posso crer na possibilidade dessa árvore. Essa árvore em si não existe. Não apenas a árvore, mas toda e outra qualquer questão que diga respeito às sensações sobre o mundo natural e sobre o próprio mundo. Então os indivíduos constituem um sistema racional que nós vamos chamar agora de cultura humana, que se constitui a partir desse sistema de impressões produzida por meio de sensações do mundo natural, que constitui as verdades dos indivíduos, mas também aquelas informações que eles vão herdar por meio dessa convivência cultural com outros indivíduos, das experiências passadas por indivíduos que já viveram. Então, muitas pessoas não precisam mais se atirar de cima do edifício para saber que a força da gravidade vai causar a morte no momento que essa queda for interrompida. Porque um conjunto de sensações sobre o mundo natural pode levar a crer nisso. E, no entanto, pode um indivíduo se atirar de cima do edifício e não morrer. Ou seja, a crença que tínhamos sobre queda e altura de queda se transforma na medida que as experiências nos dão novas informações sobre o mundo natural. Então, as ideologias, diferentemente da ciência, as ideologias elas se constituem unicamente a partir de memória das ideias. O sistema de inteligência agora passa a ser guiado não apenas pelas experiências do indivíduo no mundo natural,
mas pelas expectativas que ele constitui sobre o mundo natural. Então a distinção entre ideologia e ciência, a primeira questão, que eu posso depois uma outra, que se torna um pouco exaustiva, né? Creio que cansativa, inclusive para vocês que estão ouvindo, eu falar esse tempo todo sem parar sobre essas questões que parecem complexas, mas não são. Mas o que eu quero dizer para vocês, então, que a grande distinção que nós podemos estabelecer entre ideologia e ciência é que a ciência, ao contrário de ser um sistema de dedução do mundo natural, é um sistema de imputação sobre o mundo natural, e que a ciência é fundada e a ideologia é um sistema de ideias infundada no mundo natural. Ela é apenas constituída a partir da tradição, da memória, das ideias de outros indivíduos e que permitem, portanto, acreditarmos sobre algo que não está presente no mundo natural. Então, todos os sistemas ideológicos, eles normalmente ordenam um sistema de ideias que você não necessariamente precisa relacionar ao mundo natural. Então, qual é a relação crença e ideologia? Pois é, a crença é a ideologia é um sistema de ideias sobre o mundo natural constituída unicamente a partir de outras ideias. As ideias elas vão fazer uso, então, agora de um recurso, né, de natureza prática que resolve todos os problemas da falta da imputação. Vamos estabelecer um conjunto de dogmas. Então você estabelece porque quando na ciência a pergunta é o seguinte: como é que apresenta a prova material sobre isso, a matéria, né, na sensação? Aí o cientista vai lá e por meio de ações, ele produz então agora, faz com que as ações humanas produzam as sensações que fazem parte da matéria das relações que constituem a ciência da natureza. Então, você consegue explicar dizendo, vai ali, ó, pode apalpar, pode cheirar, pode degustar, ouça, veja, né? Portanto, tu prova cientificamente aquilo que você diz. Na ideologia, quando você cobra, mas como você prova isso? Eu tenho então o dogma. Fulano disse, eu acredito que há um estudo, né, que se constitui a partir de que, e assim por diante. Bom, vocês percebam então que a ideologia, ela na verdade tem um conjunto de dogmas pelos quais nós vamos estabelecer então agora as relações sobre o mundo natural que vão servir para ordenar o sistema de ideias. Então, ao invés de imputar no meio de sensações, eu imputo por meio de dogmas, que é um conjunto de pontos de partida sobre o qual se apoiam as ideologias. Por exemplo, o determinismo histórico, a história da humanidade. O marxismo usa, né, o determinismo como um ponto de apoio a toda a sua teoria econômica, que vai, então, fundamentar o resultado final daquele processo econômico. Karl Marx jamais foi filósofo, ele foi um pensador, um economista e um cientista político que estabelece como ponto de partida um processo histórico determinado, que um dia ou outro, então, segundo ele, o comunismo triunfaria porque seria resultado final de um processo histórico. É um dogma. Aqueles que aceitam esse dogma do determinismo histórico, então, tornam-se marxistas e, portanto, agora tem um ponto de apoio para fundamentar uma ideologia que vai servir à ciência política e uma série de questões que nós temos e vamos necessariamente examinar isso nos nossos próximos encontros. Mas o que eu quero colocar aqui para encerrar, eu não vou falar até às 11 horas, porque até um Antônio, né, que me cobrou muito, não muito, mas ele mandou um e-mail registrando isso e marcou, por isso que eu repito, ele disse que eu falo muito, que deveria trazer pessoas para discordarem de mim. E, portanto, estabeleceram a polêmica, até porque teve uma época o Leonardo Nazaki polemizava comigo e o Fernando Sodré também desistiram, porque talvez porque eu fale demais mesmo, mas a minha ânsia em concluir é que o raciocínio é tão complexo que só para expor os pontos que servem de referência para levar em ordem essa discussão, numa reunião do nosso grupo, eu preciso desses 40 minutos, porque senão ficariam ideias colocadas soltas aqui. As minhas ideias não estão soltas, mas estão todas elas coerentemente harmonizadas. Eu, desde o primeiro momento que eu examino, eu nunca encontrei contradição. Ou seja, não, agora tenho que... Isso não é possível porque ele nega isso. Não, eles estão todos harmonizados. Mas o que eu vou dizer então é isso. Se nós formos examinar rigorosamente também aquilo que nós tomamos por ciência,
especialmente por ciência da natureza, nós vamos perceber que ainda assim estamos propagando uma ideologia, que a ciência é também uma ideologia. Por que a ciência é uma ideologia? Eu provei no início da reunião aqui que a ciência é uma ideologia. Quando eu disse que não nos cabe responder as causas iniciais deste universo que se move, não nos cabe responder as causas iniciais que permitem que o homem seja parte do universo. Ora, se eu não examino todas essas relações, aquilo que eu tomo por ciência necessariamente precisa constituir um sistema de crença. Porque se eu for examinar sob a ótica de um cético, o ceticismo filosófico tem esse papel importante, porque coloca em evidência essa questão. Se eu for examinar sob a ótica de um cético a ideia de ciência, ele vai apresentar objeções que nós não vamos poder aceitar e vamos ter que dizer o seguinte: não, nós então dogmaticamente vamos dizer o seguinte: não vamos discutir isso. Então a relação de imputação entre causa e consequência que nós fazemos sobre o mundo natural, ela é absolutamente falha, incompleta. Por que ela é falha e incompleta? Porque esse universo que produz 5 sensações em mim, é óbvio, somente se eu estivesse completamente desprovido da capacidade racional para não admitir isso, é óbvio que tem outros fenômenos naturais desse universo em movimento, de tão diversa ordem e tão complexos atuando nesse mundo natural, que é óbvio que a ciência que eu assumo como tal aqui, nesse sistema de ideias, também é uma ideologia. Porque ela, provavelmente, a própria ideia de ciência haverá de se transformar no futuro de tal forma que a explicação que eu dei aqui agora talvez se torne insuficiente. Se as discussões que nós estamos fazendo forem levadas adiante, é provável que um dia alguém vai dizer: não, aquilo que foi dito sobre isso não era o todo, porque algo que ocorria nesse universo em movimento não estava sendo levado em consideração, porque aqueles indivíduos reunidos naquele momento não estavam sofrendo impressões do mundo natural de maneira a permitir relações ao ponto de poder pensar sobre isso. Portanto, como não pensaram sobre isso, é óbvio que não poderíamos resolver sobre isso. Portanto, estamos, quando falando de ciência, também falando de ideologia. A ciência e a ideologia, na verdade, são partes do mesmo âmbito de inteligência, que a grande tarefa, então, para distinguirmos uma e outra, é que para o nosso sistema, a ciência fundada num sistema de imputação, então, a ciência sempre é um sistema de ideias fundada, e a ideologia é organizada a partir de um sistema sem imputação no mundo natural, mas em dogmas. Vocês vão perceber, então, aqui agora, que nós, ao examinarmos esse sistema de inteligência sobre o mundo natural, nós necessariamente, então, agora, vamos perceber agora que esse sistema de inteligência é dotado, então, de uma capacidade relacional. A racionalidade humana, na verdade, é um sistema relacional. E esse sistema relacional, então, nós podemos classificar ele de 2 formas. Ele é um sistema puro, porque é possível falar de um sistema relacional que não esteja fundado num sistema de inteligência pautado em sensações do mundo natural. E ele é um sistema impuro, porque ele vai precisar fazer imputações sobre o mundo natural para poder ser justificado. Então, o sistema impuro, que constitui a base da ciência e do conhecimento, desse sistema de ideias, o sistema impuro, então, está pautado por um sistema de imputação sobre o mundo natural. Por isso ele é impuro, porque ele está sempre necessitando imputar sobre o mundo natural no sistema de relações. E esse sistema, então, ele pode ser fundado. Quando ele é fundado, então ele vai constituir aquilo que nós denominamos num sistema de inteligência pelos conhecimentos humanos. Então, o homem conhece o mundo na medida em que ele consegue imputar sensações. Todo conhecimento, então, está orientado por sensações. Todo conhecimento é consequência de impressões. Todo conhecimento principia pela experiência, já dizia nosso luminar filósofo do iluminismo, Immanuel Kant. Então, o sistema de inteligência pautado em imputação, pautado em sensações do mundo natural, constitui o conhecimento humano, e o conhecimento humano, então, é um conjunto de verdades sobre o mundo natural.
Então vocês vejam que esse sistema impuro, ele constitui a base do conhecimento, constitui a base das verdades humanas. E o sistema impuro, não fundado, ele vai constituir agora dentro desse sistema de conhecimentos, junto com esse sistema de conhecimentos, um conjunto de crenças sobre o mundo natural. Então, sempre que for pautado em imputação, constitui verdade e conhecimento. Sempre que for pautado apenas em ideias das imputações, das memórias das imputações, constitui um sistema de crenças. Então, dentro do sistema impuro, eu tenho crenças e verdades. Percebam que crença e verdade são ideias que estão dentro do mesmo ambiente de inteligência. E é muito difícil separar as crenças das verdades. Talvez a maior tarefa da filosofia seja preparar o homem para conseguir fazer isso, separar crença e verdade. E dentro desse sistema de inteligência que tem então agora as relações puras, nós temos agora um ambiente das certezas. As certezas são constituídas por meio de relações puras, onde nós podemos provar a existência. Aí foi magnífica a contribuição de Immanuel Kant, quando escreve a Crítica da Razão Pura, ao identificar os juízos que ele chamava, à época, óbvio, não podemos cobrar de Kant coerência com algo que estava fora do conhecimento da sua época, né? Mas ele fala em a priori. Na verdade, não são juízos sintéticos a priori, são juízos puros, ou juízos sintéticos, sínteses puras, né? Na verdade, nós temos a análise, que são produzidas pelas impressões. Olha o guia sintético da ciência que eu escrevi. Análise, que são as impressões produzidas pelas sensações, e as sínteses, que são as ideias. Sínteses puras, sínteses impuras. Sínteses impuras fundadas e infundadas. Então percebam, sínteses puras e impuras, as impuras fundadas e infundadas, e as puras sem relação com o mundo natural, que permite produzir então conhecimento matemático, como fez aquele famoso exemplo de Immanuel Kant sobre os juízos sintéticos a priori, que eles somam o 5 e o 7, que encanta o Dr. Pedro Osório pelas razões lá do mundo em que ele vive, que tem uma justificativa muito interessante, a ideia do 12, né, da reunião dessas duas grandezas dessas duas ideias da matemática. Então, a matemática permite produzir um sistema de certezas em que todos os indivíduos, quando forem refletir sobre esse sistema de inteligência, vão chegar absolutamente aos mesmos resultados. Portanto, nós temos agora não verdades e não crenças, mas certezas que servem agora de referência na ordenação das sensações sobre o mundo natural. Então, vocês percebam a importância da certeza, a importância da matemática, quando vai se trabalhar agora sob o ponto de vista das sensações com o sistema de imputação. Nós estamos, então, diante de um sistema que nos permite compreender perfeitamente quais as razões, então, pelas quais nós precisamos separar ideia e conhecimento. Porque o conhecimento, ele está voltado para as sensações sobre o mundo natural. O conhecimento precisa de imputação sobre o mundo natural. E o conhecimento está muito próximo da crença. Muitas vezes acreditamos em algo, sob o ponto de vista científico, porque o sistema de imputação é incompleto, é falho. Na estrutura atômica, quando vamos buscar certas cadeias de relação, não é mesonpico, como é que era essa partícula de Deus que falavam tanto? Na verdade, aquela experiência feita por aquele sistema de aceleração de partícula aqui entre Suíça e França agora, que muitos estavam temerosos que deflagrasse um processo que desse origem à antimatéria e pudesse destruir o buraco negro e o universo, etc. e tal. Na verdade, havia todo um sistema de imputação que a experiência desmontou. Simplesmente não se comprovou e, portanto, as crenças que estavam presentes num monte de ideias científicas sobre esse fenômeno do mundo natural fluíram ali na experiência. Então vocês percebam a razão pela qual nós precisamos separar ciência e conhecimento. Porque ideia e conhecimento. Qual? Ciência e conhecimento. Porque a ciência como tal é um sistema de ideias. As ideias, então, a ciência pode, ou o sistema de ideias, esse resolve por todos qualquer confusão, porque daqui um pouco alguém, o Paulo está se entrando em contradição, se não estou entrando. Ideia e conhecimento, então, porque as ideias, elas podem se encontrar num nível, inclusive, muito mais elevado nesse sistema, porque elas
consegue então demonstrar, dentro desse sistema de inteligência, pelo menos uma outra referência que nós temos agora, então, para seguirmos adiante nas nossas investigações, que é uma ciência pura, em que todos os indivíduos racionais que forem investigar sobre esse tema chegarão aos mesmos resultados. Então nós temos movimento, nós temos sensação, nós temos o homem como parte desse universo, e nós temos agora um mínimo de ordem nesse universo, que são as nossas certezas. Então, com base nas certezas e nesse sistema, nós podemos agora partir a desenvolver para fazer a devida separação entre aquilo que nós temos de imputação e aquilo que nós temos de não imputação sobre as sensações do mundo natural, ou nesse sistema de ideias, né? As que são fundadas e infundadas. Dessa separação entre infundadas e fundadas, nós temos condições então de separar dentro da ideologia, uma parte da ideologia que está fundada na ciência e outra parte da ideologia que está fundada apenas em crenças puras. Então a ideologia, ela ainda estaria acima da ciência, sob o ponto de vista desse sistema, porque a ciência da natureza, na verdade, é uma ideologia. Nós nos comportamos como indivíduos hoje no mundo natural porque acreditamos em algo que nós chamamos de ciência, em que, em verdade, em última análise, se formos examinar, essa ciência, ela se apresenta ao fim e ao cabo como tal apenas ideologicamente. E, portanto, nesse sistema de ideologia, nós temos a ciência, nós temos as crenças, e aí, entre as ciências e crenças, nós vamos perceber que as duas também estão fundadas num sistema de inteligência que tem como ponto de referência, de forma imediata por meio da matéria, que é a sensação, ou de forma imediata, que é apenas a memória da sensação, um sistema então agora de verdades e crenças, de conhecimentos e crenças. Eu tento fazer essa questão da ciência, né, como ideologia. Por exemplo, a matemática, ela é algo exato e indiscutível, né? Ela é algo exato, puro, como você fala. Metafísico. A metafísica pura agora, se expressa a pela matemática. A ciência, ela tem verdades, e dentro daquelas verdades, ao longo do tempo, aquelas verdades deixam de ser verdades. Porque ela é uma ideologia. E aquilo que era considerado verdade, na verdade, era uma crença. Por isso que a ciência é uma ideologia. Aí é a prova. Porque se não fosse uma ideologia, a ciência jamais, a exemplo da matemática, que não se transforma, ela só pode ganhar em novas dimensões de exame, porque a matemática, boa parte dos raciocínios matemáticos ainda sequer foram pensados. Nós estamos avançando com auxílio de equipamentos eletrônicos, cada vez conseguimos estabelecer sofisticados sistemas de relacionamentos matemáticos, que até alguns servem de modelo para o mundo natural, os modelos matemáticos, né, que se utiliza para explicar a ciência da natureza. Mas a matemática em si é um sistema de ideias e, portanto, infinita. Tanto que na matemática você consegue imaginar um sistema infinito entre apenas um número e outro. E em cada infinitas possibilidades de divisões entre um número e outro, há outras infinitas divisões. Então a ideia de infinito só existe na matemática. No universo natural é uma contradição. Eu ia te perguntar uma coisa agora, falando da matemática, mas tem essa relação da física e matemática, e a matemática como algo imutável, algo puro, exato. Como é que entra essa questão? Eu não quero fugir do assunto, mas como é que entra a questão da física quântica? A física quântica é uma crença, uma nova crença que nós temos sobre a natureza. Como a ciência é, né? A física quântica, ela busca explicações que às vezes encontram justificativas e às vezes não. Chegamos às 11 horas, desculpe se eu falei demais mais uma vez, mas eu estou encantado com essas novas, não são novas ideias, são as mesmas, mas essa nova forma de expor essas ideias. Se vocês me permitirem, eu vou continuar falando.